Fala pessoas, buenas? Estamos de volta aqui então para dar continuidade no estudo sobre o sumário, sobre as histórias literárias que eu vim apresentar para vocês. Agora continuo falando das histórias da literatura brasileiras da metade do século XX até os tempos contemporâneos. Seguimos adiante com o estudo. Pois bem pessoal, continuando aqui nosso conteúdo, nós temos como próximo livro Antônio Cândido, Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos. Esse livro data de 1957, a sua primeira edição, e ele tem inúmeras edições. Antônio Cândido é um autor bastante conhecido nas academias e nas universidades. Os cursos de letras geralmente estudam Antônio Cândido e Alfredo Boas, são historiadores literários muito conhecidos. E o Antônio Cândido ele traz uma nova visão para a literatura brasileira, porque ele, além de traçar um estudo histórico, ele também traz uma tese de que a literatura no Brasil ela surge a partir do romantismo. Ela se forma, ela tem uma pré-formação no arcadismo, e através de um sistema que inclui autor, público e obra, existe toda uma engrenagem tradicional que ali forma então a literatura nacional. Basicamente seria essa mais ou menos o destaque da tese kandiana. É claro que existem muito mais pormenores para descrever a sua tese, mas basicamente seria mais ou menos esse o caminho da tese kandiana. Antônio Cândido é um autor muito estudado na academia, existem outros livros dele, como por exemplo Literatura e Sociedade, que é um livro bastante lido. O Antônio Cândido é um autor que discursa mais ou menos na linguagem sociológica também da literatura, e inclusive a formação da literatura brasileira tem elementos bastante sociológicos, como por exemplo quando ele faz uma análise de José de Alencar. Ele diz que José de Alencar existem obras para mocinhos e para mocinhas. Guarani seria obra para mocinhos, enquanto que Lucila seria obra para mocinhas. Ele também trabalha com o âmbito da estética literária, ele faz as análises próprias do produto literário, mas muitas vezes ele também faz esse tipo de análise sociológica. Outro ponto interessante dessa obra é que ele é um dos intelectuais que discute essa ideia de conceito de literatura brasileira. Junto com José Alderado Castelo, junto também com o Afrânio Coutinho, são autores que discutem o conceito de literatura brasileira, ou seja, onde nasce a literatura brasileira. Será que é em 1500? Será que é 1600? Será que é 1700? 1800? Enfim, em qual escola literária que nasce a literatura brasileira, né? Então ele vai dizer que Antônio Cândido diz que as literaturas mais antigas do Brasil, como a de 1500, de 1600, são manifestações literárias, não são literaturas propriamente ditas ainda, porque não se tem esse sistema, essa tradição desse sistema que envolve a sociedade, que envolve o público, que envolve o autor, a obra, esse círculo que acontece dentro de uma sociedade. Para Antônio Cândido, então, essa tradição acontece somente no romantismo. Ela nasce no arcadismo e se consolida no romantismo. A obra de Antônio Cândido tem muitas informações, acho que vale também a leitura, principalmente para o pessoal das academias, né? Pessoal que gosta de estudar literatura mais profundo, mais teórico. Para quem pretende estudar letras, provavelmente vai se deparar com os textos de Antônio Cândido. E um dos primeiros textos que eu li, logo que entrei na faculdade de letras, foi O Direito à Literatura, um texto muito famoso de Antônio Cândido. Então é isso, o Antônio Cândido ele tem também bastante pressupostos teóricos para explicar os eventos que acontecem na literatura. Teoricamente falando, é um autor muito conhecido, tanto no Brasil quanto no exterior. Sempre que eu me deparo com textos de Portugal, com teorias literárias de Portugal, hora ou outra, eu sempre encontro citações de Antônio Cândido espalhadas por textos portugueses, por exemplo, pelas análises dos portugueses. Outro ponto que é importante destacar é que Antônio Cândido, em seu prefácio, ele reclama que muitos estudantes e muitos teóricos da literatura não leram o seu livro por completo. Ele tem essa reclamação quanto a isso, né? Ficaram apenas na sua tese, ficaram apenas na sua introdução, discutindo durante muito tempo a sua introdução e não se preocuparam em ler a sua obra, que é o mais importante, né? Segundo Antônio Cândido, a sua obra, no geral, é muito mais importante do que o seu sistema. Ele mesmo fala isso num prefácio. Então acho que vale a leitura de sua obra, tem muito conteúdo bom. Eu já estudei muito José de Alencar através do seu livro, e para mim foi muito importante porque eu pude fazer boas comparações em relação a outras histórias da literatura. Eu bastante recomendo então a leitura desse livro pelo seu grau de historicidade e criticidade que ele traz para a literatura brasileira. Aqui então está um pouco do sumário da obra. Ele começa falando então de seu sistema, literatura como sistema. Ele vem comentando acerca do seu produto teórico e como é que será a base, mais ou menos a base de seu livro. Todo o seu trabalho é em cima dessa tese, né? Ele vem descrevendo
a literatura desde o início, mas ele sempre está visando explicar o seu ponto teórico, né? A formação. É muito importante observar o título da obra, porque é a formação da literatura brasileira, onde é que ela se forma. E na verdade o nome do livro é Formação da Literatura Brasileira, Momentos Decisivos, 1750 a 1880. É nesse momento, então, que se forma a literatura brasileira. Enquanto o público geral estiver lendo a sua obra, é muito importante levar em consideração a sua tese, porque é a partir dela que ele vai percorrendo, então, os caminhos, os traços da literatura até chegar nessa formação decisiva. Então temos aqui, ele fala um pouco de gerações, um pouco de escolas, um pouco de poemas e romances no geral, nesse período de 1750 a 1880. Aqui eu faço uma breve passagem de seu sumário. Ele traz uma visão mais crítica e teórica acerca da literatura brasileira. Pois bem, aí chegamos em Afrânio Coutinho e ele tem um livro chamado A Literatura no Brasil. Afrânio Coutinho é um estudioso que tenta dar um ar mais científico para a literatura, apontando que se pode estudar a literatura por ela mesma. Pela própria literatura se pode fazer um arranjo de estudos teóricos, sem que haja essa dependência a outros ramos, a outras ciências, como a história, como a sociologia, como a psicologia, etc. Em sua obra não há um desvínculo total em relação às outras disciplinas, não é isso. É que, a começar pela literatura, pelos elementos literários que um produto literário pode propor, é que se faz esse estudo da literatura no Brasil. Se tratando de bibliografia, é bastante completa a literatura no Brasil. São vários autores que escrevem esse livro. Há vários textos de vários autores, de vários estudiosos da literatura, de vários intelectuais que estudam a literatura. Foram convidados para escrever textos dentro desse livro. Essa é a minha edição, são 6 volumes. Também trouxe a capa do segundo volume, a Era Barroca e a Era Neoclássica, e também a capa do último volume, que é o volume 6, Relações e Perspectivas, Conclusão. A primeira edição desse livro é de 1955. A 1968 teve a primeira e a segunda edição. A minha edição é a 7ª edição de 2004, da Editora Global. Como Afrânio Coutinho é um autor que visa muito os estudos de periodização literária, ele vai dividir a sua obra em 6 eras. Se a gente for se guiar pelo sumário da obra, dos volumes, nós temos a Era Barroca, depois nós temos a Era Neoclássica, Era Romântica, seguida da Era Romântica, a Era Realista, a Era de Transição e, por fim, a Era Modernista. Vejam que a configuração narrativa da obra de Afrânio Coutinho é por essa esquematização da estética literária, né? A contar do momento que ele traz essa divisão por eras das escolas literárias, nós temos então uma valorização desse perfil estético literário. Como essa obra é escrita por muitos autores, nós vamos encontrar muitos textos diferentes. Vale fazer a leitura dessa história literária, porque ela traz um número elevado de artigos. E são muitos autores, são muitas visões sobre o que é literatura, sobre estudos da literatura. Acho que vale por esse conhecimento amplo que se tem de diversos autores acerca dos temas. Além disso, é um estudo colossal, né? Porque são muitos autores citados aqui. Fala um pouco ainda de historiografia literária, que é exatamente o que eu trato aqui nesse curso. O único problema desses 6 volumes é que eles são um pouco difíceis de conseguir. Então é isso, mais ou menos. Agora vamos passar para o próximo livro. Nós chegamos em Otto Maria Carpo. Eu tenho a edição da Leia. Quando a gente trabalha a nível de pesquisa, eu super recomendo a obra de Afrânio Coutinho. Agora, quando o foco é levar em consideração uma história literária para a sua vida, eu recomendo o Otto Maria Carpo. O Otto Maria Carpo é um dos historiadores literários que eu mais gosto. Com certeza, sim, é um dos historiadores literários fenomenal. Ele escreve uma história da literatura ocidental muito completa, gente, muito completa mesmo. Claro que ele tenta tratar aqui de inúmeros textos do Ocidente, claro, né? Então, vai haver foco em produtos literários brasileiros, mas muito menos, né? Se não me falha a memória, o Otto Maria Carpo cita mais ou menos uns 50 autores brasileiros, produtores literários brasileiros. Eu poderia fazer um curso somente sobre esse livro aqui, porque é um estudo colossal também, né? São 2.000 páginas de muito estudo, de muito esforço para juntar inúmeras literaturas clássicos da civilização ocidental. Então, o Otto Maria Carpo é um autor que tanto faz um francês ou um brasileiro lê-lo, vai se satisfazer com essa obra, porque ele faz um estudo bastante interessante acerca do Ocidente, né?
O nome de sua obra é História da Literatura Ocidental. A minha edição é da edição da Leia, de 10 volumes. Eu trago para vocês a capa do primeiro volume. É um livro fininho. Quando eu faço indicação de histórias da literatura para as pessoas, eu super indico o Otto Maria Carpo. É o primeiro nome assim que me vem à mente, o Otto Maria Carpo. É um autor para se estudar para o resto da vida. Quando eu estava no ensino fundamental, uma professora minha começou a dar história política para nós. Ela falava muito em história política e história cultural. E eu era muito jovem, eu fiquei me perguntando se pudesse existir outros tipos de história, como a história da matemática, a história do português, história de outras disciplinas, não só da política e da cultura. E cheguei e perguntei para ela, professora, existe história da literatura? Existe história do português? Sei lá, da matemática? E livros? E ela, sim, claro, com certeza. Daí ela me levou na biblioteca e me apresentou quem? Otto Maria Carpo. Daí a partir de Otto Maria Carpo, eu comecei a conhecer inúmeras literaturas que eu não imaginava que existia, né? A história de Otto Maria Carpo é uma história basicamente bibliográfica da nossa civilização ocidental. Então acho que vale muito a pena essa leitura. Claro que como ele cita muitos nomes e muitos livros, não há tempo de o próprio Otto Maria Carpo fazer uma análise crítica acerca dessas obras. Às vezes ele só cita o nome da pessoa e em poucas linhas, em uma ou duas linhas, ele já passa para uma outra pessoa. Então tem alguns autores brasileiros que de repente vocês se decepcionam porque ele só faz uma citação muito brevíssima. Ah, existia fulano de tal que escreveu tal texto, ponto, pula para o próximo. Mas eu acho que é importante fazer a anotação desse autor que ele cita e fazer a leitura desses autores que ele cita. Ele faz um caminho muito interessante para a história da civilização ocidental como um todo. E cita inúmeros clássicos, né? Desde a literatura dos gregos até tempos contemporâneos, existem muitas citações dele. Aqui vamos a um pouco do sumário de sua obra. Vocês podem ver que ele começa lá na literatura greco-latina e vem vindo na Idade Média, no Renascimento, no Barroco, no Iluminismo, Romantismo, Realismo, o fim do século, Modernismo e as tendências contemporâneas. E também o Otto Maria Carpo tem um livro bastante interessante, bastante raro de conseguir, que se chama Pequena Bibliografia Crítica da Literatura Brasileira. E nesse livro o autor cita muitos textos, há muitas referências bibliográficas. Acho que vale a pena conhecer esse livro pela sua organização bibliográfica que o Otto Maria Carpo trouxe para o público. E fora que a linguagem que Otto Maria Carpo traz para nós é de muita eloquência. Existe uma espécie de prazer em ler Otto Maria Carpo. E se tratando da sua história da literatura ocidental, a primeira edição desse livro é de 1959. Em sua história da literatura, ele leva em consideração não só produtos literários, mas também filósofos, historiadores, naturalistas, entre outros. Então, a expansão do conceito de literatura é um pouco diferenciada também. Lembra um pouco da ideia de Silvio Romero, quando ele cita outros autores que não são só produtores literários. Bem, passamos para o próximo historiador literário. Chegamos em Antônio Soares de Amora. A primeira edição do livro de Antônio Soares de Amora é de 1955. E a última edição, a nona edição, no caso, é de 1977. Entre a primeira edição e a segunda edição, as diferenças são grandes em relação à periodização literária. É um autor que, ao longo de suas edições, se preocupou bastante em modificar a sua periodização literária. Então, por exemplo, na primeira edição, de 1955, ele divide a literatura em duas eras, a era colonial e depois a era nacional. E o início da literatura é a partir de 1549. Então, na era colonial, é de 1549 até 1808. E depois a era nacional é de 1808 em diante. Então, ou seja, ele usa, na sua primeira edição, ele usa de elementos da historicidade para fazer a sua periodização literária. Acontece que na nona edição, a edição de 1977, ele tem um novo olhar sobre periodização literária. E no próprio prefácio ele fala assim, no prefácio da nona edição, sai, finalmente, esta obra, substancialmente modificada e bastante ampliada. A modificação constituiu, sobretudo, na atuação de um critério periodiológico de caráter exclusivamente literário. A ampliação se fez nos períodos clássicos do século XVI ao século XVIII, e no romântico, que eram, nas edições anteriores, os mais resumidos por força da visão perspectiva da história que caracterizava esta obra. Ou seja, com o passar dos anos, ele percebeu que era muito mais valorativo fazer uma periodização a partir da própria literatura do que fazer uma periodização em sua história literária a partir da historicidade, a partir da história. Então, aqui nós temos então como ficou o sumário de sua última edição, ficou muito mais interessante para um estudo literário, ficou muito mais interessante realmente. Ele destaca a questão do quinhentismo, a questão do barroco, academismo, arcadismo, o pré-romantismo, né, que o Frânio Coutinho costuma chamar esses períodos pré-romantismo,
ou se não pré-modernismo, o Afrânio Coutinho prefere chamar de transição, né? Períodos de transição. Eu também acho mais interessante chamar de períodos de transição. Depois temos o romantismo, o realismo, o simbolismo e o modernismo, e fechando então no seu neomodernismo. Mas claro, né, que assim como Afrânio Coutinho, o Antônio Soares Moura não abandona por completo a cronologia, mas ele passa a dar prioridade para uma periodização a partir da literatura, não a partir da história. A obra de Antônio Soares Moura é uma obra pequena, é uma obra de basicamente 200 páginas, mas é bem interessante, uma linguagem bastante simples e com certeza os estudantes do ensino médio vão entender a linguagem, vão entender o que o autor quer dizer em relação às obras literárias. É bastante simples a linguagem. Bom, seguindo adiante, então, nós temos Marçal de Moisés, inclusive ele era muito amigo de Antônio Soares de Amora, e ele escreve, a minha edição pelo menos, são 3 volumes, e a primeira edição é a História da Literatura Brasileira, das origens ao romantismo. Ele não usa a expressão quientismo, ele usa a expressão origens. Se a gente for parar para analisar, a palavra quientismo remete muito mais a uma construção da cronologia do que da própria literatura. Então, para quem estuda periodização literária, é interessante ter em mente isso também, né? Que a palavra quientismo remete a um número e não ao movimento literário. Não existiu um movimento artístico ou literário em relação ao quientismo, mas se a gente fosse parar para observar em relação aos outros termos, como arcadismo, aí sim a gente pode destacar esse valor estético literário em relação à palavra romantismo, em relação à palavra barroco, mas em relação à palavra quinhentismo soa um pouco estranho. Segundo o autor, segundo Marçal de Moisés, ele diz que a história desse livro começou mais ou menos na década de 50. Então foram inúmeros estudos acerca da história da literatura brasileira e acerca da literatura brasileira até o seu desenvolvimento completo. Demorou muitos anos para o autor publicar essa obra. Essa minha edição aqui é a 4ª edição da Cultrix. A primeira edição da Cultrix é de 2001. Essa minha edição aqui é de 2012 e ela é composta por 3 volumes. Eu tenho os 3 volumes em casa, só que eu só trouxe para vocês aqui o primeiro volume para nós termos uma noção geral da obra, assim, do estudo sumário da obra. Então é um autor preocupado com essa questão da periodização, com essa ideia do que é literatura, do que é história, e em sua introdução o autor inclusive traça um estudo historiográfico da literatura brasileira. Ele fala desses autores que eu citei lá no início do vídeo, autores como Ferdinand Denis, Ferdinand Wolff, Almeida Garrett, entre outros, Simone de Sismondi. Ele cita esses autores também. Foi um autor que eu citei lá no podcast enquanto eu falava da Carta de Pero Vaz de Caminha. É um autor que destaca a ideia do medievalismo que existe na Carta de Pero Vaz de Caminha. Existe essa característica medieval na Carta de Pero Vaz de Caminha, e eu falei sobre isso, citei o Marçal de Moisés. Se tratando de estudo bibliográfico, se tratando de estudo de referência, também acho que é bastante interessante essa história da literatura. Aqui está o 2º volume, um pouco de seu sumário, realismo, parnasianismo, simbolismo, a Bela Époque. Depois temos o 3º volume, Desvairismo e Tendências Contemporâneas. Aqui está um pouco da sua periodização literária. Desvairismo, literatura enganjada, que mais? Tendências contemporâneas. Sempre usando ao lado das correntes literárias a datação, né? De 1922 a 1928, por exemplo. Seguindo adiante, existe uma série de histórias da literatura brasileira, ou histórias da literatura no geral, que seguem mais ou menos uma espécie de repetição, né? Então, por exemplo, nesse livro, Esboços de História Literária, de Clóvis Monteiro, repetição no sentido de que a historiografia já está muito consolidada. Até aqui eu mostrei muitos livros de histórias da literatura brasileira. Existe uma espécie de repetição nos mesmos diálogos que antigos historiadores da literatura já perfazeram, né? Então, por exemplo, no livro de Clóvis Monteiro, não há muitos elementos inovadores perante a história literária, né, brasileira. Acontece que, por vezes, a gente encontra uma coisa ou outra que se destaca nessas histórias da literatura mais desconhecidas, né? Então, por exemplo, em Clóvis Monteiro, ele não começa exatamente pela Carta de Pero Vaz de Caminha. Ele volta um pouco no tempo e começa pela literatura medieval. Então, ele explica um pouco o que é a literatura medieval, até então chegar nesses textos, nessas literaturas de testemunho durante o século XVI no Brasil. Existe uma espécie de tradição na historiografia literária, mas de certa forma um historiador e o outro tenta de alguma maneira inovar alguma coisa em seu texto, né, para não ficar tão repetitivo.
Essa minha edição desse livro é de 1961. Bom, seguindo adiante, nós temos a história da literatura luso-brasileira, do professor Silveira Bueno. É um outro autor que eu citei quando eu falei do podcast, né, quando eu fiz o podcast da Carta de Pero Vaz de Caminha. Essa é uma história da literatura bastante sistemática e bastante resumida. Então há muitos resumos aqui. Vejam que ele trata além da história da literatura do Brasil, mas também da portuguesa, né? Luso-brasileira. Então é super resumido, é uma história da literatura muito apressada. E no final do livro ainda sobra espaço para uma pequena antologia que o autor traz. A minha edição é de 1968, professor Silveira Bueno. Aqui está um pouco do seu sumário, dos autores que ele traz. Primeiramente autores portugueses, e depois, a partir da página 87, ele traz a literatura brasileira. E por final, aquelas antologias que eu havia citado. Seguindo adiante, nós temos Presença da Literatura Brasileira, História e Antologia, de Antônio Cândido, em parceria com José Aderaldo Castelo. É uma história da literatura que foge bastante daquele livro do Antônio Cândido, Formação da Literatura Brasileira, porque aqui não tem nenhum pressuposto teórico, não tem nenhum grau de tese, não, é simplesmente para mostrar quais são os produtos literários que os autores oferecem para o público brasileiro. Né? É também bastante resumido, é destacado vários nomes, várias escolas literárias, e é dividido também por escolas literárias. Né? Origens e Barroco, Arcadismo, seguido de Romantismo, Realismo, Parnasianismo e Simbolismo. Depois tem a outra edição, que fala que o foco seria então os nomes no modernismo. A primeira edição desse livro é de 1964, segundo os autores, e a edição que eu tenho aqui é de 1991. É a quarta edição de 1991. Seguindo adiante, nós temos a autora Luciana Stegenpicchio. A Luciana Stegenpicchio ela é uma autora italiana e ela escreve da literatura brasileira para o público italiano. A autora vai para além da literatura, ela tem que explicar para o italiano quem é o brasileiro. Essa aqui é a primeira edição, a de 1972, a que eu tenho aqui. Em italiano, né, no caso. Eu também tenho a edição de 2004, escrita em português, a segunda edição em português de 2004. Que em 1997 ela renovou essa história da literatura na versão italiana, e ela aproveitou e traduziu essa história da literatura para o português. Né? Isso em 1997. Em 2004 ela fez a sua última edição. Bom, a história da literatura da Luciana Stegenpicchio também se destaca bastante porque ela vai para além da literatura, ela trata também do cinema, trata também da música, das artes no geral, porque ela tem que explicar para o italiano quem é o brasileiro. Né? Porque, por exemplo, em certas passagens literárias, ela tem que explicar para o público italiano por que o autor, por que o produtor literário está escrevendo daquela maneira, por que tem aquela linguagem humorística em Machado de Assis, por exemplo, por que o brasileiro é assim. Logo, ela explica para o estrangeiro, para o italiano, para o estudante italiano, quem é o público, quem é o povo brasileiro. Assim como o Antônio Soares de Moura modificou um pouco o seu sumário, a Luciana Stegenpicchio, ao longo das suas edições, também foi mudando seu sumário. Ela foi acrescentando discursos teóricos, como é o caso da polifonia, como eu falei lá na parte 1 do curso, e ela também foi acrescentando capítulos sobre a cultura do Brasil. O que a Luciana Stegenpicchio escreve em sua obra é um traçado sobre os estudos da cultura do Brasil, é um estudo não só da literatura, mas para além da literatura. Então aqui nós temos o sumário em italiano, claro, não vou mostrar para vocês nessa versão em italiano. Eu não sei se é fácil conseguir um livro desses hoje em dia, mas quando eu estava estudando sobre ela no mestrado, eu acabei comprando essa versão em italiano, inclusive eu aprendi a língua italiana quando eu estava estudando a Luciana Stegenpicchio, né? E acabei fazendo até um teste de proficiência e acabei até passando nesse teste de proficiência em italiano. Enquanto eu estudava algumas palavras em italiano, eu acabei aproveitando e fiz um teste de proficiência e acabei passando. Eu mostrei para vocês o sumário da versão em italiano da primeira edição de 1972. Essa edição aqui é de 2004. E nessa edição de 2004, a gente pode ver 2 capítulos novos. Tudo é igual em relação a 1972. A única coisa diferente que muda aqui é esse 16º capítulo a mais, que se chama de 1964 a 2003, dos anos do golpe ao início do século XXI, e depois só mais um capítulo que se chama 17º,
Capítulo 17º, Teatro, Música Popular, Cinema, a Crítica, o Estilo Brasileiro. A Luciana Stegenpick é uma autora que leva em consideração o estudo da historiografia literária, então ela fala nos autores como José Veríssimo, como Silvio Romero, ela comenta nesses autores, ela leva um pouco das análises sociológicas de Silvio Romero, como também leva as análises da estética literária de José Veríssimo, por exemplo. Por vezes, a autora faz um tipo de análise sociológica também, assim como o Silvio Romero também fazia. Só para vocês terem ideia, ela diz que produtos literários de Machado de Assis são mais interessantes durante sua fase adulta. Ao contrário, durante a sua fase jovem, Machado de Assis não escreve bons textos literários. Então esse é um tipo de análise que lembra muito Silvio Romero, né? Uma análise mais sociológica, também uma análise mais em relação à biografia do autor e seu produto literário. Mas claro, ela também faz análise dos personagens. Então, por exemplo, ela faz comparações das personagens femininas em relação às personagens masculinas das obras de Alencar, por exemplo, das obras de Machado de Assis, e assim por diante. Ela também faz essa análise intraliterária. A Luciana Stegenpick, ela caminha entre os movimentos extraliterários e intraliterários. Bom, seguindo adiante, então, nós temos José Guilherme Melchior, com seu livro De Anchieta a Euclides, Breve História da Literatura Brasileira. O José Guilherme Melchior é um autor que faleceu ainda jovem, ele ficou de escrever um segundo volume, esse aqui é o primeiro volume, então ele escreve somente o volume 1. Né? Foi um autor que eu estudei durante o mestrado também, eu fiz uma comparação entre ele, um cotejo entre Luciano Stegenpick e José Guilherme Melchior. Eu gostei demais de estudar sobre esses dois autores, Luciano Stegenpick e José Guilherme Melchior. Eu fui muito feliz durante o mestrado em relação à minha dissertação, porque eu gostava muito do meu assunto, eu gostava de verdade mesmo do meu assunto. Eu gostava da ideia de cotejar histórias literárias, ou seja, de confrontar, de comparar histórias literárias. Eu achei muito interessante esse tipo de trabalho. Eu tive que criar minhas próprias metodologias, porque não havia metodologias para esse tipo de comparação. Não havia um arcabouço teórico para esse tipo de comparação, né? Comparação entre histórias literárias. E além de comparar, de cotejá-los, os autores, o Luciano Stegenpick e o José Guilherme Melchior, eu ainda tive que criar um processo metodológico para isso. Né? Como é que eu ia fazer essa comparação? A partir de como? Como é que seria essa minha configuração narrativa? Então foi maravilhoso ter estudado esses dois autores durante o meu mestrado. Bom, há muitas coisas que eu poderia destacar sobre o José Guilherme Melchior. Essa é a edição no qual eu trabalhei. Se eu não me engano, são 4 edições. Essa é a primeira edição, é a capa da primeira edição. Depois tem mais uma edição pela mesma editora. Depois, em 1996, se não me falha a memória, tem uma edição pela Top Books. A edição a qual eu usei para os meus estudos durante o mestrado foi essa aqui, dessa capa que vocês estão vendo, da editora Realizações, de 2014. Bom, se tratando do estudo do José Guilherme Melchior, ele é um autor que mantém aquela certa tradição da historiografia literária, mas ele tem alguns pontos interessantes. Por exemplo, eu já citei isso até, ele é um autor que destaca a categoria de Machado de Assis não no realismo, mas sim no impressionismo. Ele também traz um conceito diferente para Machado de Assis. Ele é um jovem intelectual bastante sábio, acho que vale a leitura de José Guilherme Melchior. E em relação à sua análise literária, às suas análises dos textos literários, ele tem uma preferência por fazer uma análise intraliterária, ou seja, observar o texto mesmo, né? Observar a questão dos verbos, por exemplo, observar a questão das estruturas sintáticas do texto, do significado daquele texto. Ele traz toda aquela problematização de Machado de Assis, por exemplo, em Dom Casmurro, sabe? Ele fala dessa ideia de problematização que existe na modernidade, que as obras literárias trazem essa problematização. Então, existe essa grande pergunta, será que a Capitu traiu o Bentinho? Uma pergunta quase irrespondível, né? Uma pergunta que se mantém em pergunta, se mantém em dúvida sempre, sabe? Então ele fala sobre isso, então ele tem uma análise bastante profunda acerca de Machado de Assis, vale bastante a sua leitura. Eu gostei muito de estudar esse autor aqui durante o meu mestrado, e aqui é mais ou menos a sua divisão de sumário. Ele começa na literatura da Era Barroca no Brasil até 1770. Depois ele fala do neoclassicismo, um pouco do romantismo. É uma pena realmente que esse autor não escreveu um segundo volume, né? Ele veio a falecer antes. No capítulo 4 ele fala o segundo oitocentismo, de 1877 a 1902, que é quando ele chega em Euclides da Cunha. Né? Então,
é bem como o nome da obra diz, De Anchieta a Euclides, breve história da literatura brasileira. Depois nós temos um autor bastante conhecido também na academia, assim como Antônio Cândido, que é bastante estudado nas faculdades de letras, que é Alfredo Bozzi, com a sua história concisa da literatura brasileira. A primeira edição desse livro, se não me falha a memória, é de 1970, e a minha edição é de 2015. São muitas edições de Alfredo Bozzi. Acho que se o estudante fosse fazer um estudo comparativo em relação às edições, teria bastante trabalho pela frente. Se tratando um pouco da análise teórica de Alfredo Bozzi, ele leva em consideração bastante uma questão da dialética, né? Ele faz um estudo dialético acerca da literatura, e o autor sempre tenta, de alguma forma, embalar a sua análise literária de forma dialética para que se chegue a uma síntese, né? Ele sempre mostra alguns caminhos que a literatura pode tomar a se chegar a uma síntese. Então aqui nós temos a sua divisão, o seu sumário, no caso, o índice. Ele começa por a condição colonial, né, e ele chama esses primeiros textos de literatura de informação, arcade e ilustração, romantismo, realismo. E ele não usa a expressão transição, ele usa a expressão pré-modernismo, né, diferente de Afrânio Coutinho. Pré-modernismo, modernismo, tendências contemporâneas. Eu, como sou um apaixonado por história literária, para mim tudo é válido. Qualquer história literária é válido. É sempre válido ler história literária. O negócio é a gente ler história literária para infinito e além. Bom, continuando, nós temos um livro sobre a direção de Silvio Castro, História da Literatura Brasileira. Esse livro é composto em 3 volumes. Infelizmente eu só tenho o volume 1. Eu não adquiri ainda o volume 2 nem o volume 3. É pela editora Alfa. E a primeira edição desse livro é de 1999. Assim como o livro A Literatura no Brasil, de Afrânio Coutinho, nesse livro de Silvio Castro, sobre a direção de Silvio Castro, também há muitos autores que escrevem artigos sobre a literatura brasileira, né? Teoricamente falando, é um autor que eu me baseei. Quando eu falei da Carta de Peruá de Caminha, o autor chama a Carta de Peruá de Caminha de como literatura de testemunho, né? Eu fiz um artigo uma vez para uma disciplina de história da literatura portuguesa, de uma forma hipotética, dedutiva. Eu fiz uma espécie de relação entre Porriquer e essas questões de literatura de testemunho com a literatura testemunhal que o Silvio Castro apresenta sob a Carta de Peruá de Caminha. Eu tentei de alguma forma fazer essa relação teórica entre Porriquer, Silvio Castro e a Carta de Peruá de Caminha, no sentido de que Peruá de Caminha ele escreve de forma testemunhal o que ele vê na costa brasileira, né? Como eu não tenho volume 2 e volume 3, eu não posso mostrar para vocês aqui o sumário do volume 2 e volume 3. Mas então eu trago para vocês pelo menos o sumário do primeiro volume, né? Então ele fala um pouco da literatura portuguesa medieval, depois fala da gênese da identidade cultural dos brasileiros, né? O início lá, europeu, indígena, enfim. E aqui ele começa a citar, então, no capítulo 3, a literatura de testemunho, né? Ele chama esses primeiros textos como literatura de testemunho, e isso eu levo bastante em consideração essa ideia teórica que o autor traz para esses primeiros textos de registro do Brasil. Esses textos são mais como relatos de viagem à metrópole portuguesa, né? Então é muito interessante essa perspectiva que o autor traz em relação a esses primeiros textos, essa literatura de testemunho, como ele assim denomina. E aqui está a continuação do seu texto, né? Fala um pouco do barroco, a expressão literária no Brasil, seiscentista, fala das constantes literárias, sentimento nativista, neoclassicismo, arcatismo e nativismo, cita alguns nomes de autores como Tomás Antônio Gonzaga, enfim, mais ou menos isso que nós temos para destacar sobre Silvio Castro. Seguindo lá adiante, nós temos Antônio Linto. E eu trouxe esse livro aqui porque eu nunca vi uma história da literatura tão breve mesmo. Realmente essa história da literatura é breve. Ele fala da história da literatura brasileira em apenas 94 páginas. O sumário do autor é bastante simples, ele trata a literatura através da cronologia, como nós podemos ver, começando lá pelo século XVI e terminando no século XX. E no século XIX e XX ele fala um pouco de autores. De todas as histórias da literatura que eu tenho, essa é realmente a mais breve de todas. É um super resumo do resumo da história literária brasileira. É uma apreciação literária bastante simples e direta, através da cronologia. Bem, seguindo adiante, nós temos Tempos da Literatura Brasileira, escrito por Benjamin Abdallah Jr. e Samira Youssef Campedelli. É uma história da literatura que segue essa historiografia literária tradicional.
Não existe nada inovador na história da literatura desses autores, é apenas uma repetição de textos antigos já. A divisão periodiológica segue um pressuposto tradicional, das origens, o barroco, o arcadismo e assim por diante. Existe um aspecto bastante historicista aqui em sua periodização, porque os autores também trazem elementos da disciplina de história, como a gente pode ver em romantismo ali, os gritos da independência, né? Tem essa aproximação com a periodização da história. Num geral, essa história da literatura não tem muita inovação. Quando nós tratamos dessa ideia de tradição na historiografia literária, raramente nós vemos algum historiador que se propõe a fazer um estudo diferenciado em relação ao seu anterior ou em relação aos outros historiadores. Em grande maioria, há sempre uma repetição da repetição, né? Existe um certo conservadorismo na historiografia literária brasileira. Eu me lembro muito da citação de Cesar quando ele fala da ideia de efervescência da geração, né? ou decadência da geração. Eu acho que a nossa geração mais atual, da década de 80, de 90 em diante, está muito mais em decadência em relação a assinatura do tempo dos antigos, né? A gente ainda assina o tempo, a gente ainda escreve, ainda narra o tempo sempre a partir da geração passada. Ainda as melhores histórias da literatura são as da década de 40 a 70. A geração que assinou o tempo, que está em efervescência ainda, são dessas décadas. Bom, seguindo nós temos Carlos Nejar. Aqui eu acho que o livro de Carlos Nejar, ele mantém uma certa tradição, mas o que se destaca é que ele faz uma análise bastante interessante em relação à carta de Pero Vaz de Caminha. Ele traz um assunto bastante teórico acerca da carta, ele traz algumas teses, assim como eu apontei no podcast. Para quem ainda não viu o podcast, depois de ver os livros que eu trouxe aqui para vocês, acho que seria interessante vocês ouvirem o podcast, porque lá eu falo das teses que o Carlos Nejar ele traz em relação à carta de Pero Vaz de Caminha. Como o Carlos Nejar ele tem uma linguagem mais poética, as suas análises se tornam um pouco mais poéticas também. Às vezes se torna um pouco cansativa a leitura de sua história da literatura, porque ele usa muitos pontos em suas frases, né? No contexto frasal ele usa muitos pontos. Há muitas pausas seguidas uma da outra, então às vezes parece que não tem um raciocínio entre uma frase e outra. Tem que ler com bastante cuidado a sua história da literatura. Ele tem uma linguagem bastante poética, às vezes tu não entende aquela palavra, tem que recorrer ao dicionário para entender o que o autor quer dizer. É um livro que se destaca pelo seu grau de pesquisa. Para quem gosta de trabalhar com pesquisa contemporânea e somado à historicidade, eu acho que vale a pena trabalhar com essa história literária. É um autor também que se destaca pela sua análise intraliterária, ou seja, ele observa o texto em si, observa a linguagem do poema, observa as conotações que o poema pode trazer, não só dos poemas, mas dos romances e outros gêneros no geral. Por exemplo, quando eu fiz o trabalho sobre a carta de Pero Vaz de Caminha, esse livro foi excelente para mim, porque eu trouxe todas as teses que o Carlos Nejar fala sobre a carta, eu trouxe para aquele podcast. E quando se trata de estudo sobre o gênero poema, o Carlos Nejar ele se destaca bastante porque ele faz umas análises bem interessantes acerca dos poemas. Aqui está então um pouco do seu sumário, dos primeiros registros. A carta fundadora, que ele chama a carta de Pero Vaz de Caminha, seria a carta fundadora da literatura no Brasil. Dividiu a ideia de romantismo em dois, o primeiro romantismo brasileiro e o segundo, alguns nomes. É sempre destacando o nome dos autores, né? Poetas de intermédio ou pré-simbolistas, ele fala o nome de alguns autores. O realismo de Aloysio de Azevedo, naturalismo, Euclides da Cunha, modernismo brasileiro, poetas do modernismo. É legal que ele é um autor que vai até seu tempo, né? Ou seja, ele vai citar poetas da contemporaneidade também. Se tratando de pesquisa de autores contemporâneos, então acho que é interessante observar o texto de Carlos Nejar. A década de 1960 é ficção, vários autores ele fala de 1960. A poesia brasileira da geração de 1960 até 1980, nomes representativos, vários nomes aqui. Muito bom para trabalhar com pesquisa isso. Estamos chegando ao fim da nossa apresentação de histórias da literatura brasileira. Aqui eu trouxe o livro de Alex Rebueno, porque ele é o autor que escreve sobre o gênero. Eu tinha comentado isso sobre o gênero quando existem certas soluções dos historiadores ao tratar de periodização. Se trata a periodização por gênero, né? Faz um estudo do gênero, faz um estudo do tema. Então, por exemplo, Alex Rebueno escreve uma história da poesia brasileira. Existem outros dois autores que também escrevem sobre poesia, que é Manuel Bandeira, Apresentação da Poesia Brasileira. Depois temos um autor chamado Péricles Ramos, que ele também trata só da poesia brasileira, num livro. Eu me esqueci de mencionar que a primeira edição do livro de Carlos Nejar,
é de 2007. A História da Literatura Brasileira, a primeira edição de 2007, Carlos Nejara. E a edição que eu tenho é a de 2014. Essa edição aqui é de 2014, pela editora Unisul. Bom, voltando para o Alexei Bueno, Uma História da Poesia Brasileira, a minha edição é a primeira edição de 2007. E claro, se tratando só do gênero poesia, então o Alexei Bueno, o autor Alexei Bueno, vai fazer um estudo somente da poesia, né? Então, basicamente, esse aqui seria o sumário do autor. Aqui eu destaco algumas ideias em relação ao seu sumário, né? Porque ele traz todo um arranjo metafórico em relação às escolas literárias. Então, por exemplo, quando ele vai tratar do romantismo, ele trata a explosão romântica, o simbolismo, ele trata como o sopro do símbolo. O sumário dele tem toda uma característica mais poética de trabalhar com as palavras. E assim ele se aproxima mais do gênero que ele quer trabalhar, né? Que é só a história só da poesia. A Terra Santa Cruz pouco sabida, Barrocos nos Trópicos, o Teatro Arcádico, a Explosão Romântica, a Sombra do Parnaso, o Sopro do Símbolo, as Vésperas da Ruptura, a Festa Modernista, Dissoluções e Derivações do Modernismo, No Agora e Aqui pouco sabido, a Poesia Popular e Tradução de Poesia. Esse é o sumário da obra de Alexei Bueno. Eu já fiz um trabalho acerca desse livro, uma vez que eu comparei o que o autor dizia acerca de Gonçalves Dias. Então, para quem gosta de estudos da poesia, recomendo Alexei Bueno, também recomendo Manuel Bandeira, assim como Péricles Ramos, que são autores que tratam só da poesia brasileira. Estamos quase chegando ao final. Aqui eu trago só mais alguns livros de história da literatura, aqueles que se voltam mais para o ensino, livros mais modernos que se voltam mais para o ensino da literatura. Eu não vou fazer muitos comentários sobre esses livros, mas eu quis trazer eles aqui só para conhecimento, né? Então temos o livro Curso de Literatura Brasileira de Sérgio Gonzaga, e aqui está o seu sumário. Vocês pausem o vídeo e dêem uma olhada, se vocês tiverem interesse, mais um pouco do seu sumário. Esse aqui é um livro interessante de Anazildo Vasconcelos da Silva. É um livro que eu adquiri há pouco tempo. Eu não terminei de ler esse livro, na verdade eu só li acho que as 20 primeiras páginas desse livro, para quem gosta de trabalhar com gênero específico, que se chama Formação Épica da Literatura Brasileira. Né? Tá aqui o livro, essa aqui é a segunda edição, datada de 2017, pela editora Parco. Antes de adentrar, então, no percurso da formação épica brasileira, ele faz todo um estudo sobre a semitização épica do discurso, conforme o seu sumário, a gente pode ver aqui. Ó. Faz todo o estudo teórico antes de entrar. Infelizmente eu não li esse livro todo ainda. Essa primeira parte aqui eu li, a parte teórica. Eu ainda não li as análises que ele faz sobre a épica brasileira. Né? Pelo menos a parte teórica eu já dei uma olhada. Já. Pode ver que ele faz a sua divisão periodológica por ciclo, né? Ciclo épico romântico, o ciclo parnasiano realista, o ciclo épico simbolista decadentista, o ciclo épico moderno, depois o ciclo épico pós-moderno e mais um suporte teórico da pesquisa. Para quem se interessa pelo gênero épica, acho que é interessante o estudo. Seguindo adiante. E agora, por fim, destaco mais 3 histórias da literatura aqui. A primeira delas é a História Bizarra da Literatura Brasileira, de Marcel V. Rumo. São histórias da literatura que circundam nesses aspectos extraliterários. É um tipo de leitura mais moderna, muito despreocupada com a polidez da linguagem, né? Eu não vou me alongar muito nessas histórias mais atuais. Para quem quiser se aventurar, tá aí, eu trouxe, né? Não vou deixar de falar delas. Essa minha edição é a segunda, de 2017. Eu trouxe um pouco do seu sumário. Não tem aqui uma periodização literária específica, mas a gente pode ver que ele fala de Pero Vaz de Caminha, fala de alguns autores. Ele é um jornalista, escreve de forma bastante livre, um estudo bastante subjetivo em relação à história literária. As análises literárias também, muito subjetivo. Fala um pouco de cada autor. Euclides da Cunha, por exemplo. E assim por diante até chegar na parte 5. Certo? No último capítulo 50, ele fala o espírito responsável pela origem de um best-seller. Para quem tem curiosidade assim como eu, acho que vale a leitura também dessa história da literatura. Seguindo adiante, nós temos A Poeira da Glória, uma inesperada história da literatura brasileira, de Martins Vasques da Cunha. Esse autor é um autor bastante polêmico porque ele leva em consideração que as obras literárias, que os produtos literários não têm um tom moralizante. Então, por exemplo,
que tom moralizante tem as personagens de Machado de Assis. Então essa crítica que ele traz é bastante profunda, é claro, e o autor ainda se pressupõe a ter um diálogo com o leitor de uma forma um pouco agressiva, uma forma bastante agressiva, bastante combativa, né? E durante a leitura pode ser que o leitor perceba uma certa animosidade do autor em relação ao leitor. Ele é extremamente crítico em relação à literatura brasileira. E ele vai mais além dos produtos literários brasileiros, né? Ele tece críticas, inclusive, a teóricos, como Antônio Cândido, por exemplo. Não é muito assim uma história da literatura, seria mais uma crítica literária, realmente, no meu ponto de vista, levando em consideração essas ideias sempre essa ideia de moralizante. Então, por exemplo, para o autor, o Padre Anchieta seria um excelente produtor literário, enquanto que outros da literatura brasileira não seriam tão interessantes assim. Aqui está um pouco do seu sumário. Não se tem também uma ordem cronológica em seu texto. Eu acho que esse autor aqui, ele se destaca bastante por esse tom agressivo que ele tem em relação à literatura brasileira. Ele é muito crítico realmente em relação à literatura brasileira. Como ele é bastante sarcástico e irônico, acaba que a sua crítica tem um tom ácido, né? Tem um tom realmente agressivo. E na capa do livro está escrito, né? O livro que até mesmo politicamente correto considerou imprudente. Essas ideias mais modernas de politicamente correto, politicamente incorreto, não se tem na historiografia literária antiga, né? Então esse discurso ditocômico que a gente tem hoje, muito no jornalismo e muito na política, esse discurso acabou entrando também na história da literatura, né? Eu não sei se isso seria infelizmente ou felizmente, mas esses discursos extras literários, digamos assim, eles também acabaram adentrando nos livros de histórias da literatura, né? Nos livros de crítica literária. Aqui está um pouco do seu sumário. Fala de Euclides da Cunha, Leão Barreto, Machado de Assis, Anchieta, entre outros autores, né? Não se tem aqui uma ideia cronológica em seu sumário, né? Como é um texto mais de crítica literária, então o autor está bastante despreocupado com uma ideia cronológica dos seus textos. E depois eu queria passar para o meu último livro, um livro que eu adquiri faz pouco tempo e que eu li esse livro em uma tarde. Foi uma leitura muito fluente, uma leitura muito simples e muito engraçada. O livro é escrito por Edson Aran, se chama Histórias Jamais Contadas da Literatura Brasileira. Interessante esse advérbio que ele usa, né? Jamais, jamais contadas, nunca ninguém soube dessas histórias, só eu trago a vocês. Então é um autor muito engraçado, assim, os textos muito engraçados. Logo na capa a gente já vê, né? Machado de Assis sai no braço com José de Alencar, olha. Então são ficções a partir dos autores. Eu acho que isso aqui em sala de aula, gente, isso aqui em sala de aula seria assim, ó, ouro. Isso aqui é ouro para aluno, cara. Aluno jovem, sabe? Ensino fundamental, ensino médio, isso aqui é ouro para aluno. Cara. Porque com ilustrações como essas e com histórias como essas, de repente o aluno teria mais prazer em conhecer a literatura brasileira, né? Sai um pouco daquele aspecto teórico e a gente começa a conhecer a literatura por um tom mais humorístico, digamos assim, sabe? E, então acho que o Edson Aran, esse autor, ele é escritor e jornalista. Aqui diz que ele é escritor, jornalista, cartunista e roteirista. Logo que eu comprei o livro dele, eu quis saber quem era o autor, né? E eu fui procurar algumas entrevistas do autor no YouTube. Lembra que no último vídeo eu falei para vocês que no último vídeo lá nas teorias da periodização literária, eu ia trazer para vocês um autor que tentou de alguma forma classificar a nossa contemporaneidade. Pois é, este autor, o Edson Aran, ele traz uma classificação para nossa contemporaneidade. Eu vou mostrar para vocês agora. Vejam, a parte 1 do livro se chama Do Quinhentismo ao Naturalismo. E a parte 2 é Do Modernismo ao Terraplanismo. Então ele faz uma brincadeira com o pessoal que acredita que a Terra é plana, que a Terra não é um geóide. Na primeira parte, então, do livro, ele fala do quinhentismo ao naturalismo. Ele fala guias turísticos seriam, então, os primeiros textos da Carta de Peruvaz de Caminho. Então, seria essa literatura de testemunho, seria, então, esses guias turísticos, né? Muito boa mesmo o livro do autor. Aí ele fala, na parte 2, que seria, né, do modernismo ao terraplanismo, ele fala de Oswald de Andrade, enfrenta os odiosos ninjas. Vamos ver mais algum aqui. A Pedra do Carlos Drummond. A Pedra do Carlos, muito bom o título. E quando a gente pensa numa ideia lúdica de ensino, acho que trazer o livro de Edson Aran
alguns textos, não todo o livro, claro, no caso, mas alguns textos de Edson Aran, acho que aguçaria assim, a ideia do aluno conhecer a literatura no Brasil, a literatura brasileira. Acho que vale bastante a pena trazer esse tipo de texto assim, para a sala de aula, assim, muito bacana mesmo. São histórias ficcionais dos autores da nossa literatura. Bacana demais trazer esse tipo de texto para a sala de aula. Mas enfim, pessoal, eu chego ao final aqui, mostrei para vocês não todas as histórias da literatura, mas a grande maioria, né? Mostrei muitas histórias da literatura para vocês nesses últimos vídeos. Mostrei grandes nomes da história da literatura brasileira, grandes contadores de história da literatura brasileira. Agora para o próximo vídeo, que será o último, a gente vai observar de que maneira a gente poderia tratar a história da literatura em sala de aula. Que trabalhos eu posso, de pesquisa, por exemplo, como trabalhar com uma história da literatura em sala de aula. É o conteúdo final desse curso, será isso. Espero que tenham gostado desse conteúdo até aqui. Os livros que eu apresentei aqui eu dividi em dois vídeos, porque eu vi que ia ficar muito longo. A apresentação de todas as histórias da literatura brasileira eu vi que ia ficar muito longo, então eu quis dividir em 2 vídeos. Eu apresentei para vocês quais são as histórias da literatura, apresentei teorias, apresentei as histórias da literatura. Para a próxima é o trabalho da história da literatura em sala de aula, quais as ideias que podemos trazer, como podemos trabalhar com histórias da literatura em sala de aula, tanto para ensino fundamental quanto o médio. Acho que até aqui percorremos um bom caminho a respeito da historiografia literária brasileira. Existem ainda muitos estudiosos da história da literatura, como por exemplo aqui no Brasil temos o professor Roberto Cícero de Souza. Eu não citei muito o professor Roberto Cícero de Souza, ele é um estudioso da história literária, né? Também temos nos Estados Unidos o David Parkes, foi um autor que eu só fiz breves comentários, mas ele tem um estudo muito profundo sobre processos taxonômicos, ou seja, categorização na história literária, né? Também trata de periodização e categorização na história literária, só que ele trata com outro nome que se chama processos taxonômicos. Não tratei muito dele aqui também, poderia ter tratado. Quem sabe mais adiante eu continue falando desses assuntos no canal e trago esses autores mais adiante. É isso, pessoal. Obrigado por terem assistido até aqui. Não esqueçam de deixar o seu like, não deixem de fazer os seus comentários se vocês se interessarem por algum ou outro conteúdo. E é isso, aguardem o próximo vídeo. Até mais, obrigado, fui!